Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Maximiliano Sena. Vamos para mais uma aula de Direito Constitucional. Nós estamos analisando o artigo 5º da Constituição de 1988, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. Hoje nós vamos falar sobre alguns incisos e a partir do inciso 11, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. Então, da simples leitura desse artigo, nós já temos alguns esclarecimentos acerca da garantia da inviolabilidade domiciliar. Então, a regra é que ninguém pode penetrar sem consentimento do morador em sua casa. Ninguém pode entrar na nossa casa sem o nosso prévio consentimento. Mas nós temos algumas exceções. Quais são essas? Em caso de flagrante delito, em qual horário? Qualquer que seja o horário. Precisa de determinação judicial? Não. Em caso de desastre, em qualquer horário? Sim, em qualquer horário. Precisa de ordem judicial? Também não. E para prestar socorro, em qualquer horário. Precisa de determinação judicial? Também não. Ou por determinação judicial, mas desde que seja durante o dia. Nessas três hipóteses que nós citamos, flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, não precisa de autorização judicial e em qualquer horário é possível penetrar na casa de alguém, mesmo sem o seu consentimento. Agora, por determinação judicial, é só durante o dia, tá? Agora vem um questionamento: o que é dia? O que é dia? O que significa essa palavra dia? O entendimento de boa parte da doutrina e também com aval do STF é que se tem utilizado o critério físico-astronômico, ou seja, a aurora e o crepúsculo, de 6 horas às 18 horas. Agora, nós temos algumas variações em razão de horário de verão e de fuso horário, mas, regra geral, 6 às 18, analisando a questão física e astronômica, da aurora ao crepúsculo, e aí nós teremos algumas variações, tá? Vamos passar agora para o inciso 12, que diz assim: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Aqui nós já tratamos da inviolabilidade, da correspondência e das comunicações. Então, nós temos aqui o sigilo telegráfico, não há nenhum tipo de ressalva na Constituição. O sigilo de dados também não há nenhum tipo de ressalva na Constituição. Em relação ao sigilo telefônico, há uma ressalva. Exige-se ordem judicial nas hipóteses que a lei estabelecer e, mesmo assim, para o fim específico de investigação criminal ou instrução processual penal. E se for para instrução na área civil? Pode. É uma questão de separação judicial ou divórcio. Aí alguém quer quebrar o sigilo telefônico mediante ordem judicial? Pode. Não tem respaldo constitucional, porque aqui diz somente para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Vamos também discorrer sobre o inciso 13, que diz o seguinte:
é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Essa é a regra. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Você pode exercer qualquer profissão, qualquer trabalho lícito. E a Constituição vem em seguida e diz: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Se a lei estabelecer algum tipo de qualificação que é exigida para o exercício dessa profissão, a pessoa, para exercer essa profissão, terá que atender essas qualificações. Mas se a lei não estabelece, ela pode livremente exercer essa profissão. O exemplo é a profissão de advogado. Não basta ser bacharel em direito. A pessoa, além disso, deve se submeter ao exame de ordem e se inscrever nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Agora, a profissão de pintor. Atualmente, a lei estabelece algum tipo de qualificação para o exercício dessa profissão? Não. Então, a pessoa que quiser pode exercer a profissão de pintor, porque não há necessidade de ter uma qualificação específica, de um curso específico, embora na prática, obviamente, a pessoa deverá possuir a habilidade necessária para exercer essa profissão. Mas não é exigida pela lei uma qualificação específica. Agora, digamos que no futuro a lei estabeleça o Conselho Regional dos Pintores e a pessoa tem que se submeter a um exame de capacitação, de qualificação e tem que se inscrever nesse conselho. Daí a pessoa terá que cumprir essa exigência. Mas a regra é que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, mas se a lei determinar algum tipo de qualificação específica, ela deverá ser atendida. A propósito, dentro em relação à eficácia das normas constitucionais, naquela construção teórica de José Afonso da Silva, esse é um exemplo, inciso 13, de norma de eficácia contida, ou seja, ela surte todos os seus efeitos, mas no momento posterior, se a lei determinar algum tipo de contenção, de restrição, né, a pessoa deverá atender a esses limites que forem estabelecidos pela lei. Passemos ao inciso 14, que diz: é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional, tá? Então, aqui a Constituição está nos resguardando o acesso à informação. Lembrando que, regulamentando esse direito, foi editada a Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Recentemente, por meio da medida provisória 928, face ao período de proliferação da pandemia do coronavírus, o presidente da República havia determinado a suspensão de prazos dessa lei para a prestação de informações, sob a alegação de que muitos funcionários estão trabalhando em casa, em teletrabalho, e que não seria possível o cumprimento dos prazos determinados nessa lei. Mas, mediante uma liminar, o Supremo Tribunal Federal suspendeu essa parte dessa medida provisória. Então, nós temos acesso à informação, que é importante para a transparência que deve permear a coisa pública, né? Então, nós temos direito às informações que dizem respeito às questões da administração pública. A propósito desse tema, vale ressaltar a súmula vinculante 44 do STF, que diz assim: só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público, tá? Então, exame psicotécnico só se for exigido por lei, tá? Então, a fim de que a pessoa também tenha acesso a todas as informações que norteiam a realização do concurso. No que diz respeito a essa etapa do psicotécnico, o STF entendeu que somente mediante lei se pode exigir exame psicotécnico. E sobre a liberdade de locomoção, a regra, né, que está lá no inciso...
Aí, voltando ainda, antes de falar sobre a liberdade de locomoção, diz ainda no inciso 14, e resguardado o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. A própria profissão de advogado, muitas vezes o advogado vai ter acesso a informações do cliente que serão sigilosas, e ele tem acesso a essas informações em razão do exercício da profissão. Logo, ele não tem a obrigação de revelar essas informações. O jornalista também é outro exemplo, né? Por isso que diz resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E quanto à liberdade de locomoção, está no inciso 15, que diz: é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Então, gente, a regra geral é que todos em tempo de paz têm direito de se locomover no território nacional, levar consigo seus bens, né, suas coisas, sem nenhum tipo de empeço ou de impedimento. Mas essa liberdade de locomoção, lógico, ela poderá ser restrita, né? Em caso de flagrante delito ou transgressão militar ou crime propriamente militar, definido em lei, né? Em caso de ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, a pessoa poderá, obviamente, sofrer restrição a essa liberdade de locomoção. Também na vigência de estado de defesa, tá? É possível que esse direito sofra algum tipo de restrição, o mesmo ocorrendo durante a decretação do estado de sítio. Vamos falar também um pouquinho agora sobre a liberdade de reunião, que está no inciso 16 do artigo 5º, que diz assim: todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Ou seja, a regra é que você pode marcar uma reunião para uma praça, para um lugar público, sem necessidade de autorização do poder público. Mas vem uma ressalva: desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso, não é pedido de autorização à autoridade competente. E por que avisar? Justamente para haver esse controle acerca da existência ou não de uma reunião já marcada para o mesmo dia e horário naquele mesmo local. Então você apenas comunica ao Corpo de Bombeiros, à Polícia Militar, tá? Para que também todo o aparato de segurança seja oferecido para aquela reunião, né? Sem armas, tem que ser uma reunião pacífica, né? E friso, não depende de autorização. É uma comunicação para que toda a logística seja posta ali à disposição e também para que não frustre uma reunião que eventualmente tenha sido designada para o mesmo local. Vamos também falar rapidamente sobre a liberdade de associação, cuja previsão está no inciso 17 da Constituição, que diz: é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. E no inciso 18 diz: a criação de associações e na forma da lei de cooperativas independe de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. E adiante, no inciso 19 diz: as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso, ou seja, no caso de dissolução dessas associações, o trânsito em julgado. E ainda diz no inciso 20: ninguém poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado. A liberdade de associação é tanto de se associar, de não se associar, ou de uma vez associado, se retirar da associação. Isso que significa essa liberdade de associação. No inciso 21 diz: as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, né, nos seus atos constitutivos, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente, né? Então, todos esses incisos aqui, eles falam sobre a liberdade de associação, né? Que diz respeito a um direito de suma importância para que os fins que sejam mais adequadamente atingidos por meio da associação, né, possam vir a ser concretizados mediante essa força que o associativismo possui, que nos proporciona, tá?
Então, em rápidas pinceladas, são essas as considerações que eu queria fazer.